Alta cúpula da diretoria do Flamengo tenta melar compra de Andreas, de jornalista. Bia, o que está acontecendo depois de já ter... Lógico, o Flamengo ainda não anunciou oficialmente, mas já foi dado praticamente como certo aí, não foi desmentido, uma informação que não foi desmentida, a contratação por parte do Flamengo lá junto ao Manchester pelo Andreas. E vai melar? Cara, então, o que a gente tem de oficial, o que a gente, assim, sabe mesmo de apuração, de, enfim, é que o Flamengo não anunciou o Andreas por uma questão da Supercopa, né? Como eu disse, se o Flamengo fechasse com o Andreas e anunciasse, fizesse toda a troca de documentação com o Manchester United e tal, como é que o Braz fala, Túlio? Manchester United. Se o Flamengo fechasse toda a negociação, trocasse documentos com o United, levaria ali até 5 dias, mais ou menos 5 dias, né? Em até 5 dias, para que regularizasse tudo, para que ele fosse inscrito no BID, aparecesse no BID o nome dele. E a Supercopa do Brasil é uma competição da CBF. Então, para que você consiga atuar em competições da CBF, você precisa estar regularizado no BID. Então, assim, Paulo Souza, todo mundo que atua, que chegou por agora, teve que ser regularizado antes. Se o Flamengo fechasse, trocasse documentação com o United, correria o risco de não tê-lo para a Supercopa do Brasil. Não fazia parte dos... Não faz, né, na verdade, parte dos planos do Flamengo não tê-lo, não ter opções para a Supercopa do Brasil. Então o Flamengo falou, cara, vamos segurar esse anúncio oficial, segurar essa troca de documento, para que depois da Supercopa a gente consiga, então, resolver todos esses trâmites e anunciá-lo. Confesso para você que acho essa informação muito esquisita sobre uma cúpula, porque, assim, Marcos Braz e Bruno Spino não foi segredo nem novidade para ninguém que uma das prioridades da ida à Europa era fechar negócio com o Andreas Pereira. O Braz deixou isso claro, aberto, assim. Tanto que em coletiva mesmo, não lembro na apresentação de quem exatamente, mas em coletiva perguntaram para o Braz, e aí o Braz falou, olha, queremos comprar, temos interesse na negociação do atleta, o atleta já havia demonstrado desde o princípio que queria permanecer no Flamengo, o Flamengo sinalizou a mesma coisa, então existia, não era novidade, não era algo que bateu lá na Europa e o United facilitou. O United não facilitou, tanto que um dos grandes pontos dessa negociação pelo Andreas, qual que é a questão? É a questão do valor. Né? O Flamengo vai investir, assim, eu já falei para algumas pessoas assim, o que eu penso sobre essa investida do Flamengo. Era um jogador que o United inicialmente tinha estipulado um valor de 20 milhões, o Flamengo aproveitou que iria para a Europa, que estava se organizando com outros objetivos, mas o Andreas era um deles. O Flamengo aproveitou que ele está em baixa, que ele está em crise no Flamengo, que ele vem de uma falha, que a torcida, que ele é um jogador questionado, assim, tal, e tentou baixar ao máximo, porque o Flamengo não quis correr o risco de estender o empréstimo, ele mandar benzão com o Paulo Souza, voar, e o United chegar no meio do ano e falar assim, não, a gente quer 20 milhões, nada mais do que isso, acabou. Então o Flamengo aproveitou que ele estava desvalorizado, cortou o valor na metade, praticamente, para negociá-lo. E aí seria, independente das opiniões, eu não era contra a negociação, o Túlio é contra a negociação, mas independente dos nossos pontos de vista, seria uma baderna o Marcos Braz e o Bruno Spindler passarem tanto tempo na Europa negociando como prioridade absoluta, tanto que eles foram, a primeira coisa que eles resolveram foi o Andrés, o caso do Andrés, eles passaram tanto tempo na Europa para chegar aqui, depois que resolve todos os trâmites, que consegue chegar num valor, que consegue teoricamente resolver, que ninguém desmente a negociação e que o Flamengo já demonstrou que queria o jogador, para depois de todo esse auê, alguém lá da cúpula falar, não, mas agora a gente não quer, a gente vai tentar derrubar essa negociação que foi... Assim, cara, isso era um assunto que tinha que ter sido debatido no geral, concordado, unanimidade, etc, etc, antes de uma ida, antes de uma tentativa de negociação. Eu acho que depois que você conclui um trâmite, que você tem esse trâmite como uma prioridade, porque foi a prioridade dos dirigentes do Flamengo, eles foram direto resolver o caso do Andreas, para depois ver se conseguiu o Cebolinha, para depois tentar ir atrás de um goleiro, que nem era no plano, mas o Paulo Souza pediu e bateu na tecla de um goleiro. Então, assim, depois que você
manda dirigentes para a Europa para negociar cara a cara, que a gente sabe que é o molde que o Flamengo trabalha. A gente sabe que o Marcos Braz ele gosta dessa conversa cara a cara. Ele sempre fala da importância. Você manda 2 representantes para resolver, para conseguir cortar o valor na metade, para fazer tudo isso, bater de frente com uma boa parte da torcida, porque eu sou a favor da negociação, mas sei que eu ainda sou uma minoria em relação às pessoas que não aprovam. Bateram de frente com a torcida para trazer o cara para agora, depois de todo esse auê que se foi criado, entre torcedores que apoiam, que não apoiam, gente que vai cobrar, gente que não vai cobrar, o cara que está com o psicológico todo estraçalhado, que a gente até falou sobre o psicológico dele, né, no último jogo, enfim. Depois de tudo isso, passando também, ainda tem a questão do treinador novo, que aprovou a contratação, então faz planos para a temporada com o cara, etc, etc, seria de uma baderna. Porque se é para alguém se opor, se alguém é contra e quer derrubar, e queria derrubar desde o princípio, então não deixasse isso tudo se formar, sabe? Assim, eu acho que aqui não é nenhuma opinião sobre a favor ou contra. Eu só acho que seria de uma baderna e que seria, no mínimo, curioso dirigentes mudarem de continente, mudarem de tudo para ir atrás de um jogador e depois que resolve tudo, volta e fala, e tem gente lá dentro querendo derrubar, e tem gente de cúpula, enfim, tem gente aí se opondo. Acharia, no mínimo, curioso, estranharia esse movimento, porque eu acho que teria que ser resolvido tudo isso antes de qualquer passo a mais pelo Andreas, porque senão era só não sair do Brasil. O Cebolinha, a gente já sabia que era um caso muito pouco provável. Tanto que, assim, depois que eles foram para a Europa, de fato, que eles chegaram em Portugal, nem se estendeu a conversa sobre o Cebolinha. Nem nada. Durou um dia ali para ver que não ia para frente. Então, se não foi pelo Andreas, que foi a única coisa que o Flamengo resolveu, não teria nem sentido sair daqui do Brasil. Se alguém já era contra, se alguém já ia tentar derrubar, entendeu? Então, não tinha por que ficar gastando o card do clube na Europa de novo. Então, isso é o que me desperta a curiosidade. Tipo assim, cara, será que ainda tá essa baderna lá dentro? Porque a gente esperou uma mudança do ano passado para essa. Isso é contra, gente, deixando claro, não é sobre a favor ou contra. Mas o que a gente tem, de fato, de oficial, é que o Flamengo não anunciou o Andrés até agora pensando na Supercopa, não por alguma coisa de alguém se opondo. E aí agora a gente tem que deixar rolar para ver, né, o que vai acontecer. Mas de oficial é isso, assim, está fechado o acordo, sabemos que foi ali pelo valor de 10,5 milhões, né? E é isso, e que o Flamengo só está esperando a Supercopa para anunciá-lo. Minha opinião sobre isso, primeiro assim, essa questão de alguém ou de alguns membros da cúpula do Flamengo de não concordar. Até aí, beleza, cada um tem uma opinião de que deve ou não contratar, e aí entra a primeira questão do processo, né? Quem são as pessoas capacitadas para avaliar uma contratação, se vale a pena ou não? É só o Braz? É o Braz e o conselheiro de futebol? É o Braz e a direção do Flamengo? Ou a gente tem lá né, o centro de inteligência? Né? Eu desconheço essa situação. Outra coisa é você ter um negócio, como você falou, praticamente fechado. Antes não tiveram como debater isso, tipo assim, né? Foi tipo aquela situação do Diego Alves. Foram lá, o Braz e o Spindler chegaram e não, tá tudo certo, tá? Ah, beleza, apertou a mão do empresário e chegou depois, não, ó. Esse valor aí, não pode. Então, assim, falta de Pois é, comunicação. não debateram isso antes de pegar um voo para a Europa, sabe? Imagem, né? Como você colocou muito bem, essa viagem para a Europa, para mim, super esquisita, né? Porque viajou com o empresário do Andrés, que inclusive já tem vários jogadores dele no Flamengo. Me estranha muito essa aproximação com esse empresário, essa insistência nesse negócio, mas né, é o que eu posso colocar aqui. Não trouxe mais ninguém. Teve a questão do Cebolinha, porque também era do mesmo empresário, mas mais nenhum jogador, pelo menos eu não ouvi falar, nem vi especulação nem nada, né? Como você colocou. Cara, se você já tinha uma situação praticamente certa com o Andreas, né? Assim, para que viajou e ficou tanto tempo na Europa, né? Foram lá, foram para a França, não sei, Portugal, né? Então, assim, não dá para entender. E sobre o Andreas em si, olha, eu acho que vou olhar trazendo uma ótica do Andreas, tá? Olhando para ele. Eu acho que não vai ser bom para a carreira dele. Né? Eu acho que até o destempero dele naquele jogo foi por causa daqueles gritos que
né? A torcida protestando ali, torcedores protestando. Isso pode ter desestabilizado ele. E vai ser assim. E vai ser assim. E o que eu venho percebendo, pelo menos nas redes, é que é cada vez maior. Parece que, eu já falei isso aqui, né? Parece que a ficha caiu, né? Parece que, pô, a gente perdeu uma Libertadores com o erro de um cara que estão querendo pagar 63 milhões, né? E aí a galera tá num hate muito grande. Antes eu lembro que, pô, eu tava até com o Rafa no aeroporto lá em Montevidéu, e aí eu tava como? Bom, o ódio, eu não consigo nem descrever a sensação que eu tava nesse dia. E eu vendo o pessoal defendendo, Rafa Penido, cara, como é que. Assim, bolado. E escrevendo, né? Escrevendo no Twitter e tal. E, cara, eu perdi ali, assim, cara, sei lá, uns 200 seguidores, assim, porque tinha uma galera defendendo ele. E toda vez que eu falava alguma coisa sobre o Andrés, eu perdia seguidores. E um hate danado, né? No Instagram, eu até fiz um vídeo lá no Coluna do Fla Play respondendo ao fã-clube do Andrés Pereira, porque tu não podia falar. O pessoal invade Instagram, não sei o quê. E agora a coisa diminuiu. E a gente viu, né, no estádio. Então, assim, até a Mari tá falando aqui, né? E nós falamos isso no resenha, né? E aí eu vou seguindo o que a Mari falou, né? O Flamengo tinha que tentar estender o empréstimo dele, né? Estende o empréstimo, nem que tivesse que, de repente, pagar mais um valor que fosse abatido numa possível futura compra em definitivo. Tem muita gente perguntando, Túlio, quanto que você acha que vale o Andrés? Eu não sei. O que eu penso é que, assim, o Andrés não vale 63 milhões de reais. E com certeza isso faz com que se tenha uma resistência muito grande, né? Até porque, assim, você não tem unanimidade em lugar nenhum. No Coluna não tem. Tem gente que concorda que tem que comprar o Andrés, outros não. Então, assim, né? Eu nem acho que não tem que contratar. O Pedro Vrata falando, Túlio, você citaria o Andrés de graça no Flamengo? Amigo, de graça até injeção na testa, então tá tudo certo, né? Mas assim, eu acho que nem que assim, não tem que contratar o Andrés. Eu acho que o meu questionamento é o valor. O valor é absurdo, né? Por um jogador que, vamos colocar, até hoje nunca se firmou em qualquer equipe. A verdade é essa. Ele teve uma boa temporada. Na equipe mesmo que revelou, só emprestou ele. Teve essa falha que vai. Mas o contexto, eu já falei para vocês. Toda vez que lembrarem da falha, não vão lembrar nem que o técnico do Flamengo era Renato Gaúcho. Entendeu? Não vou nem lembrar que o Renato Gaúcho colocou o Kennedy, né, primeiro do que o Vitinho, que vinha numa boa fase naquela final. Esquece isso. Não é isso que vai entrar para a história, que ninguém vai falar, o cara errou na final da Libertadores e errou e acabou. Entendeu? E isso vai ser carregado. Será que vai ser bom? Eu, sinceramente, se ele se estabilizou no último jogo por causa daqueles protestos, não quero nem imaginar o que vai acontecer com ele aí, né, irmão? Quando começar a temporada no Maracanã e que você tem a torcida próxima e tal. Então, assim, é um momento muito complicado.